Olá, sejam bem-vindos a mais essa nossa reflexão aqui no nosso lar. Boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar do assunto ressentimentos. E para que nós possamos entender o real significado de ressentir, é preciso que retomemos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Por que é importante isso? Porque Jesus nos disse que é necessário que nós amássemos aqueles que nos odeiam, que nós orássemos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Mas será que isso é fácil? Em que sentido Jesus quer que nós amemos os nossos inimigos? Na verdade, todos sabemos que é muito difícil amar, no próprio sentido da palavra, os inimigos, porque na verdade, nós temos diferença de sintonia, de vibração, de pensamentos. É diferente de quando amamos pessoas afins, pessoas que nós gostamos, que nos sentimos bem. Mas amar os inimigos, segundo o Evangelho, é não querer mal, é não querer se vingar, é não opor obstáculos à reconciliação com essas pessoas. Se elas precisarem de ajuda, é nós estendermos a mão. E assim perdoar, de forma definitiva. Não significa que nós precisamos conviver com essas pessoas, nos submeter a elas ou aceitar a forma, ou nos converter ao modo de viver delas. Não. Significa que nós aceitamos as suas diferenças, respeitamos, mas continuamos tendo a nossa própria opinião, os nossos sentimentos, a nossa vontade. Mas sabemos que isso não é fácil, Perdoar verdadeiramente os inimigos do fundo do coração é algo bem difícil. E para nos ajudar a entender esse processo do ressentimento e do perdão, nós temos aqui duas obras que nos auxiliam muito. Algemas Emocionais da Alma, que é um livro ditado pelo espírito Calf Kiran e Psicologia de Janete de Zambuja Corrêa, E dentro dessa obra, então, nós vamos ter o assunto da mágoa. Ela traz várias dores emocionais, entre elas a mágoa, muito bem trabalhada. E essa obra, Reconstruindo Emoções, da médium Iraci Campos Noronha, pelo espírito Nice da Silveira. Essa é bem importante que se diga, porque Nice da Silveira viveu de 1905 a 1999 aqui no Brasil. Ela estudou na Faculdade de Medicina da Bahia e se formou em 1926, sendo a única mulher numa turma de 157 homens. Foi uma das primeiras psiquiatras brasileiras que estudou no Instituto Carl Gustav Jung e fez um grupo de estudos na sua residência que presidiu até 1968, chamado Carl Jung. Fundou em 1952, no Rio de Janeiro, o Museu de Imagens do Inconsciente, e ela dedicou toda a sua vida a uma psiquiatria humanizada. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar documentários a respeito dessa médica psiquiatra Nice da Silveira, dos seus métodos inovadores, no seu estudo aprofundado da natureza humana. E ela, depois do desencarne, trabalha no plano espiritual, então, com Carl Gustav Jung e com Joana de Ângeles, nos assuntos relacionados à psicologia. Então, nesta obra aqui, de Iraci Campos Noronha e Nice da Silveira, há um capítulo que trata do ressentimento. E o interessante dessa obra, de todo esse livro, é que todas as dores da alma, depois dela nos dar uma explicação, um entendimento, ela tem uma proposta de uma terapia, que nós podemos fazer dentro dos nossos próprios lares como forma de nos livrarmos desses sentimentos negativos. Mas o que é então o ressentimento? O ressentimento ele é formado ele é fruto, digamos assim, de sentimentos negativos que nós fomos alimentando, sentimentos pregressos negativos, que são a mágoa, o rancor e o ódio. É interessante se dizer que o rancor e o ódio são estágios posteriores à mágoa. E a mágoa o que é?
A mágoa é fruto de um desentendimento, de um dissabor, é fruto de nós termos sido ludibriados, traídos, enganados, maltratados, ofendidos. Ela se instala primeiro com essa sensação de desconforto, de descontentamento, de sofrimento íntimo, e isso pode variar em cada indivíduo com maior ou menor intensidade, com mais ou menos tempo. Felizes são aqueles que, assim, quando sofrem esses dissabores, dali uma hora já esqueceu, dali alguns dias não se lembra mais, esquece. Mas sabemos que isso só acontece com espíritos muito evoluídos. Nós ainda com nosso primarismo, a nossa imperfeição, nós temos dificuldades em nos liberarmos desses sentimentos. A mágoa, então, acontece quando permitimos que essa ofensa penetre em nossos corações, nos desequilibramos e abalamos a nossa autoestima, porque essa pessoa que nos traiu, que nos humilhou, que nos ofendeu, faz com que nós nos sintamos inferiores, menores. E nós vamos nos atormentando quando nós ficamos a todo tempo rememorando essa fala, esse acontecimento, ou seja, nós vamos ressentindo, nos tornando infelizes e cabisbaixos. Nós nos sentimos injustiçados e desmerecedores, aliás, desmerecidos, como se isso não pudesse ter acontecido conosco. E esquecemos que nada acontece por acaso. Esquecemos da lei de causa e efeito. E no dizer de Raul Teixeira, na terra há injustiças e há pessoas injustas, mas não há injustiçados. Tudo que acontece é para nossa aprendizado. E quando esse ressentimento ele se transforma numa aversão profunda àquela pessoa que nos magoou, nós vivenciamos o rancor. O rancor é quando nós não suportamos a presença do outro, não suportamos compartilhar do mesmo ambiente que ele. Se nós continuamos alimentando esse rancor, rememorando esses fatos, guardando essas energias, essas sintonias, esse rancor pode se transformar em ódio, que é o cume do nosso desequilíbrio emocional, tornando então insuportável os simples fatos de nós sabermos da existência desse indivíduo. O ressentimento, ele se instala às vezes por inúmeras reencarnações. É algo que nós trazemos de vidas passadas se nós não conseguimos perdoar. E isso nos causa enormes prejuízos, porque às vezes nós estamos ali num processo de resgate, num processo de reajuste com essa pessoa que nos magoou, Às vezes nós temos tarefas em comum com ela ou de forma isolada. Então isso nos prejudica tanto assim nesse nosso nível reencarnacionista de reajuste, quanto na nossa vida pessoal, nos trazendo frustração, baixa autoestima, distanciamento das nossas potencialidades, porque nós desfocamos dos nossos talentos, porque nós vamos nos sentindo inferiores, e assim surgem as doenças psicossomáticas, que vão também cada vez nos prejudicando mais. A partir de agora, então, entramos na obra de Nice da Silveira, que nos fala propriamente do ressentimento. Ela nos diz que é normal magoar-se com alguém ou sentir culpa. Isso deixa de ser normal quando nós guardamos isso e nós alimentamos isso, como nós havíamos falado. Mas, contudo, há situações que sabemos que são mais graves, que essas mágoas, que essas dores causadas são profundas, ou que as culpas que carregamos também são efetivas, são de dores, que às vezes são muito difíceis de serem superadas ou até mesmo suportadas. E nós, muitas vezes, como seres humanos frágeis, não temos estrutura para suportar esses desequilíbrios. Surgem, então, a partir daí, dessas dores profundas, fugas psicológicas, que o que são? Você,
ao ter sido traído, menosprezado, manipulado, quero dizer, começa a se sentir impotente diante da vida. Se acha incapaz, com baixa autoestima, não merecedor. Então são aqueles casos em que a pessoa acha que realmente ela não merece ser feliz, que ela não está aqui nessa vida, né, para conquistar, para ser feliz, para ter outros objetivos, e ela vai cada vez se encolhendo mais, se sentindo menor, se sentindo frustrada, sem propósito. E o que ela faz então? As suas escolhas, ela passa a procurar pessoas também negativas, relacionamentos não saudáveis, relacionamentos amorosos muitas vezes prejudiciais, destrutivos, amizades com pessoas que muitas vezes lhe causam prejuízos do ponto de vista profissional, emocional, familiar. Ela começa a se envolver com coisas negativas porque não se acha merecedora. Ela se autopune. É um tipo de fuga psicológica em razão desse ressentimento. A partir de então, ela passa a desenvolver doenças. E além das doenças, em razão da sua sintonia e da sua vibração ser baixa, ela se conecta com espíritos inferiores, espíritos brincalhões, espíritos perversos, espíritos vingativos, que mais vão lhe prejudicar ainda nesse processo, porque vão lhe causar transtornos, vão causar interferência nos seus relacionamentos, atritos, doenças não diagnosticáveis e outras de maior gravidade. Tudo isso em razão dos nossos ressentimentos. Além de tudo, essa desestruturação psicoemocional que a pessoa sofre e que ela alimenta tanto no plano espiritual quanto no plano físico por meio dos seus relacionamentos e dos seus pensamentos, desencadeiam alterações no seu campo físico que afetam o seu perispírito, muitas vezes sendo marcado e alterado para futuras reencarnações, onde muitas vezes essas pessoas podem nascer com doenças mais graves, como é o caso do autismo e da esquizofrenia. O autismo representa uma fuga, no qual o indivíduo se recusa a enfrentar a sua própria realidade. E a esquizofrenia é uma psicopatologia grave que é correlacionada à culpa e à mágoa. Ambos necessitam de muito amor, carinho no seu tratamento e reforma íntima. É importante ressaltar que o indivíduo considera que o outro é o culpado pela sua doença. O outro é o culpado pela sua dor. O outro é responsável pelo seu sofrer. E ele vai se tornando aos poucos dependente desse ressentimento. É assim que nós percebemos aquelas pessoas que abraçam o papel de vítimas, de sofredores, de sacrificadas. Não, eu tenho que me sacrificar. A minha vida tem que ser um sofrimento eterno. Eu não mereço ser feliz. Eu estou aqui, eu nasci para sofrer. Eu nasci para ser infeliz. Porque é menos trabalhoso você ser dependente do ressentimento do que você perdoar. Na verdade, a pessoa não quer esquecer a ofensa e inconscientemente ela deseja a vingança. Há uma frase atribuída a William Shakespeare que diz que guardar ressentimento é tomar veneno e esperar que o outro morra. E na verdade, toda vez que nós ressentimos e que nós alimentamos as nossas mágoas, nós estamos tomando uma dose de veneno e infeccionando e alterando, trazendo doença às nossas células. Portanto, nós somos os verdadeiros responsáveis pelas nossas doenças. E a gênese das doenças é a falta do perdão. Perdoar e perdoar-se. Isso requer um autoconhecimento, a reflexão daquilo, das situações que nos acontecem e dos sentimentos que elas nos causam, e os sentimentos que nós desenvolvemos a partir delas. Agora, nessa obra,
da Iracy Campos Noronha, né, pelo espírito Nice da Silveira, é muito interessante que ela traz uma terapia de apoio para esse tipo de situação. É interessante que vocês ou consigam o livro, essa obra, ou, né, consigam comprá-la, se for possível, para vocês lerem, né, com mais calma, entenderem essa terapia, né, com mais reflexão. Mas ela sugere que num primeiro momento você faça uma meditação, respirando profundamente. Toda vez que você expirar, você inspira e você expira. Toda vez que você expira, que você solta o ar, você pense que você está soltando toda a mágoa, todo o sofrimento, todo o dissabor, toda a angústia. Você pode fazer isso por vários momentos, sentindo aquele alívio no peito, aquela descompressão, e sempre deixar um papel, uma caneta ao seu lado e se concentre apenas nas coisas positivas, de que forma você pode melhorar para não sentir mais isso, né? Expulsando esses sentimentos negativos, não se concentrando nas amarguras, sempre pensando, quando eu expiro, eu estou libertando-me e liberando todos esses sentimentos negativos. O segundo passo que ela disse que a gente precisaria fazer é anotar. Fazer tipo um relato de tudo o que aconteceu. Ninguém precisa saber e você não precisa mostrar isso para ninguém. Escreva todo o fato que lhe causou a mágoa, né? Como foi, como você se sentiu, como você está se sentindo, porque isso acontece com todo mundo. Todos nós sofremos a mágoa. Como se você estivesse contando isso tudo à pessoa que o magoou. Depois que você escreveu tudo, mentalize que você está perdoando essa pessoa e entenda o porquê que você a está perdoando. Porque você quer a sua liberdade, você quer a sua liberdade mental, você quer a sua felicidade, você quer se desamarrar dessa tristeza, você quer se desamarrar desse vínculo que você possui com essa pessoa enquanto você não a perdoar. Desapegue-se do passado. De que forma? Toda vez que vier esse pensamento negativo, toda vez que você tentar relembrar o fato, rememorar a pessoa, o acontecimento, foque em coisas diferentes, tenha novos projetos, né, novos propósitos, novos objetivos, pensamentos bons, pensamentos edificantes. Não volte mais ao passado. O passado não tem nada a ver mais com o presente. Ele só está lhe trazendo sofrimento e angústia. O passado existe apenas no seu coração e lhe traz apenas sofrimento. Esqueça o passado. Depois você vai para um quarto, para uma sala, onde você se sentir confortável, não precisa ter ninguém junto, e você vai fazer de conta que você está tendo uma conversa com essa pessoa que lhe magoou. Você vai de forma tranquila, né? De forma espiritualizada, como se você já estivesse num nível superior de entendimento, conversar com essa pessoa e contar para ela tudo o que aconteceu, tudo o que você sentiu, como é que ela como você processou tudo isso, né? De que forma ela lhe atingiu. Você vai falar tudo para essa pessoa e vai ao mesmo tempo tentar perceber o que essa pessoa responderia para você nessa situação. Não fale com raiva e também não diga que você sentiu raiva, apenas mágoa, mas que você quer se libertar dessa mágoa, que você quer perdoar essa pessoa porque você precisa ser feliz e quer se libertar desse sentimento. Depois, você vai escrever uma carta dizendo que não vai ser lida por ninguém, apenas para você mesmo, colocando toda a situação, toda essa conversa que você teve com ela. Primeiro você verbalizou, agora você vai escrever toda essa conversa, tudo que você disse, tudo que ela respondeu, todos os sentimentos que ela teria ao responder essa carta. E você vai dizer nessa carta que você está perdoando ela, que você quer libertar seu coração dessa mágoa, que você a liberta e se liberta de todo o ressentimento, que vocês estão totalmente livres. Depois,
você pode queimar essa carta. A partir de então, não pense mais nesse assunto, não converse sobre essa mágoa mais com ninguém, não rememore esse fato, não alimente mais isso. Isso não existe mais. Perdoe-se se for o caso. E por último, ela pede que sejamos refletores, ou seja, que pratiquemos 4 boas ações todos os dias, 4 atos de generosidades, porque tudo que fizemos para o outro retorna para nós. Então esse é uma terapia, uma forma de apoio para que possamos nos livrar dos ressentimentos. Então essa era a mensagem de hoje. Eu espero que todos tenham aproveitado um pouquinho, que essas leituras também possam fazer parte da vida de vocês, lhe trazendo paz, conforto e esperança em dias melhores. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, e vamos agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade da encarnação, por todos os aprendizados, porque sabemos que são nas dores, que são nas aflições, que são com as pessoas difíceis que nós realmente crescemos e aprendemos. Que possamos entender esse processo, fazendo a nossa parte e nos tornando mais humanos, mais caridosos, mais gentis e assim modificando a estrutura mental à nossa volta, elevando sempre os nossos pensamentos a Jesus, orando e buscando a paz interior. Que Jesus ilumine também a todos os que estão hospitalizados, doentes, nos manicômios, aqueles que estão nos umbrais, para que todos possam sentir essa paz e esse amor. Agradecemos por tudo e que assim seja.